Essa semana o bicho pegou, então a gente vai entender o que vai acontecer durante essa semana e onde são os pontos principais para a gente pensar tanto na compra quanto na venda dentro dos principais ativos do mundo, beleza? Bora pro vídeo. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o nosso Ibovespa. De cara a gente já consegue entender, né, que ele fez o último rompimento de topo dentro dessa região, então ele está de fato mostrando que está no movimento altista, onde de fato, né, a gente consegue entender pelo gráfico semanal que essa seria uma pernada válida. Qualquer recuo que ele fizer, a gente pode pensar em um argumento comprador. Detalhe, para essa semana, de cara, já vou falar para vocês o que provavelmente, né, eu vou fazer aqui. Se perder a mínima dessa semana que terminou agora, provavelmente nós vamos recuar pelo menos até a casa de 130 mil pontos, 131 mil pontos. Então, atenção, se perder a mínima dessa semana, da semana passada, nessa semana, eu só vou procurar por compra no índice, mesmo que para day trade, quando o Ibovespa estiver na casa entre 130 mil pontos. No índice futuro a gente vai ver que é na casa ali de 135 mil pontos. Lembrando que tudo que eu falo aqui é simplesmente a minha opinião, como eu interpreto os gráficos, né? Utilizando os conceitos de oferta e demanda. Então tome as suas decisões, entenda aí, veja se faz sentido, se não faz sentido, se essa leitura vai te ajudar, se ela não vai te ajudar a tomar as melhores decisões dentro do seu operacional. Beleza? Então vamos lá. Então, de cara, perder a mínima, eu pensaria em compra apenas quando ele tivesse mais ou menos por aqui, para tentar levar mais ou menos até essa região. Depois, no futuro, né? Provavelmente vai ter alguma defesa próximo dessa região aqui também, na ponta vendedora. Por que isso? Porque, de fato, a gente consegue entender que esse movimento que aconteceu aqui é uma manipulação. É o tal do fechou fora, fechou dentro. Tem vídeo no canal explicando. Então, teve um candle que fechou acima da máxima, colocou todo mundo na compra, o Ibovespa bateu máxima histórica, aí sai a notícia no jornal, sai a notícia na Veja, sai a notícia no Twitter, e o pessoal feliz que a bolsa rompeu máxima histórica, que coloca todo mundo na compra. Depois que colocou, primeiro ele fez o seguinte, né? Vamos antecipar o movimento. Aqui ele coloca todo mundo que vendeu de forma antecipada. Então, de fato, ele colocou na venda todo mundo que vendeu de forma antecipada. Quando rompe a máxima, ele coloca todo mundo que acreditou que o movimento era de alta, né? Acreditando que isso é um pivô de alta, o cara vai lá e compra, acreditando que o movimento vai subir, depois devolve tudo. Então, isso é um movimento clássico de manipulação. Tem vídeo no canal para falar. Beleza? Tem também a nossa mentoria, se você quiser, entra lá, testa lá 7 dias, veja se faz sentido, se fizer sentido, você continua. Se não fizer, você vai lá e pede o reembolso. Fechou? É isso aí, nós estamos juntos. Então vamos lá. Perder a mínima, provavelmente nós vamos acelerar até a região dos 130 mil pontos. 130 mil, 131 mil pontos. Então só pensaria em compra ali. O que acontece? Aqui provavelmente a gente tem uma base, né, onde esse movimento seria o movimento que eu esperaria para o nosso queridíssimo Ibovespa para essa semana. Porque, em tese, esse movimento que vai ser acionado, né, a gente consegue entender que o mínimo que ele tem que ter de alvo é 2 para 1. Então, o movimento final dele é lá embaixo, para a gente entender. Mas, provavelmente, aqui, antes dele continuar caindo, né, vai ser um ponto de possível parada do preço. E por que eu acho isso? Porque nós temos uma linha de Boss semanal em 131 e 250. Então, 131, 250, nós temos uma linha de Boss. Vou marcar aqui junto com vocês. Então, 131, 250, temos uma linha de bolsa, que é onde eu acredito que o preço vai parar, caso, lembrando, tenha essa mínima perdida. Se perder essa mínima, vai acelerar até mais ou menos próximo dessa região. Beleza? Então, isso é o nosso cenário para o nosso Ibovespa no gráfico semanal. Quando a gente coloca um gráfico diário dentro do Ibovespa, nós estamos em cima de uma linha de bolsa. Nós já estamos em cima dentro de uma linha de bolsa aqui, no gráfico diário, tá? Então a gente, de fato, aqui no gráfico diário, a Ari falou para vocês dessa linha de boss nos vídeos da semana passada. Clinton, é mentira. Então assiste os vídeos da Ari aí, todo dia a Ari tá gravando vídeo para vocês. Hoje a Ari não tá com vocês, porque a Ari tá de folga, tá? E aí eu vim cobrir a Ari hoje. Mas olha os estudos da semana passada, vocês vão ver que a área de fato marcou essa linha de boss. Essa linha de boss é uma linha de boss válida dentro do movimento. Mas o problema é que nós temos esse movimento da base, né? Onde de fato o ideal seria a ideia da manipulação, onde ele pode capturar a liquidez ali em 131 e 450, naquela regiãozinha que a gente viu. O ponto é, se ele não perder a mínima dessa semana, né, que a gente viu, a linha de boss provavelmente vai segurar e a gente pode dar continuidade no movimento de alta até mais ou menos próximo dessa região para o nosso Ibovespa. Beleza? Então, primeiro ponto, perder a mínima não tem compra, a gente só vai procurar compra na região lá embaixo. Se ele não perder a mínima, a gente consegue operar na compra, até na ideia do day trade, no movimento de curto prazo para os próximos dias dentro dessa semana.
Perfeito? Bora falar um pouquinho agora do índice futuro de fato. Vamos lá. O índice futuro, a gente de fato vai entender que tem esse movimento. Inclusive no vídeo que eu fiz na outra semana, sem ser nessa última que passou, na anterior, eu falo para vocês que a gente tinha um topo mais baixo que um topo anterior, que vem formando topos mais baixos, né? Se a ideia de ter o último fundo sendo rompido, né, dentro desse cenário. Então, de fato, nós temos essa pernada de baixa. E essa pernada de baixa é a nossa pernada válida dentro do movimento. Então, de fato, eu consigo entender que esse é o movimento que, em tese, eu quero atuar. Aqui, mais ou menos, é a minha região, né? De prêmio de desconto. Acima dessa região tá caro e abaixo dessa região tá barato. Como nós temos a linha DBOS, que é um indicador exclusivo para a galera da nossa mentoria, a gente consegue entender que se o preço mitigar até mais ou menos próximo dessa região, nós vamos atuar na venda próximo de 138.680. Esse é o primeiro ponto que eu quero pensar em venda do nosso Ibovespa, olhando o gráfico de 60 minutos. Lembrando que todo tempo gráfico maior, os 60 minutos que a gente pode olhar, ele vai estar para venda, não tem como a gente pensar em compra. O segundo ponto vendedor vai ser na casa de 140.450. Então, aqui, teoricamente, seria um segundo ponto vendedor. E o último ponto vendedor, e não menos importante, na casa de 142.230. Então, marca essas três regiões e olha aí para quando chegar se faz sentido ou não. Isso são pontos para venda, eu só vou pensar em venda caso o preço chegue ali. Tem um outro cenário. Então, qual que é o outro cenário? Se eu quiser comprar, aqui nós vamos entender que esse movimento foi deixado uma liquidez, que é o famoso equal lows, são mínimas iguais. Como que a gente vai operar isso? Se perder, mas lembra da ideia do Ibovespa perder na mínima? Provavelmente nós vamos tocar ali numa linha de DBOS do diário no índice futuro. 135.345. Clinton, o que é a linha DBOS? Linha DBOS é uma ferramenta que a gente tem, né? Bem bacana, onde a gente consegue entender os pontos de possíveis paradas aí do preço. Vocês que acompanham o canal aí, se vocês assistem os vídeos diários, vocês vão ver se de fato faz sentido ou não as linhas DBOS. Olha os vídeos da área que ela fez durante essa semana, vê o vídeo de abertura para a gente entender se de fato faz sentido ou não. Então, eu preciso, se perder essa região de equal lows, o que é bem provável que aconteça, tá? A gente tem liquidez dentro desse movimento, então a gente pode esperar o preço na casa de 135.345. E aqui sim vai ser um ponto onde eu vou pensar em compra, e eu também consigo pensar no movimento comprador para o day trade após tocar a região de 135.345. Um outro ponto é, Clinton, e se ele não perder essa mínima? O que a gente pode pensar? Se ele fizer o rompimento dessa região, a gente vai esperar ele próximo dessa região. Quando ele voltar, a linha DBOS provavelmente vai ser o ponto comprador agora, beleza? Mas para essa linha DBOS ser válida, 138.680 para compra, ele precisa primeiro tocar em 140.455. Então ele vai, rompe essa região, isso aqui é mais ou menos o que leva do movimento vendedor. Quando ele fizer o rompimento, ele vai tocar em 140.455. Quando ele recuar, vai ser a nossa linha DBOS na casa de 138.680 a favor da compra. Isso se ele não perder a região de fundo. Beleza? Então, recapitulando, esses são os nossos 3 pontos de interesse vendedor: 142.230, 140.455, 138.680. E o ponto, né, comprador, para a gente pensar para essa semana, seria na casa dos 135 mil. Deixa eu marcar direitinho assim, ó. 135.345 são os pontos de compra. Beleza? Mais ou menos isso que a gente tem aqui. Isso seria esse futuro. Vamos falar um pouquinho do 5 minutos. Nos 5 minutos, para a galera de fato do day trade, não vai ter muita coisa, tá? De fato, a gente vai ter que esperar as regiões dos 60 minutos. De qualquer forma, a gente consegue entender, né, que esse cenário provavelmente vai ser a mínima do movimento. A gente tem, né, teoricamente, a máxima dentro desse movimento. Então, qualquer movimento de manipulação dentro dessa regiãozinha que vai lá capturar a liquidez, eu vou precisar esperar de fato a região dos 60, que vai ser na casa de 138.680 para atuar na venda. Então não vai ter ponto de interesse para os 5 minutos. Os pontos que a gente tem dos 5 minutos, todos já foram mitigados na sexta-feira, tá? Como já foram mitigados na sexta-feira, a gente não vai usar esses pontos. Então, de fato, vamos esperar nas regiões de tempo gráficos maiores, pensar na venda na região dos 60 minutos. E caso o stop, né, perca essa mínima aqui, vamos esperar o movimento para ele acelerar até a região dos 135 mil pontos, beleza? Lembre que não precisa ficar clicando toda hora, não. Espera a região certa, quando tocar na região, se tiver os gatilhos, tanto do MACD e do RSI, tem vídeo no canal explicando. Se você quiser mais bonitinho, mais tranquilo, melhor,
explicado, né? Tem a nossa mentoria, chama o suporte comercial aí, eles vão arrumar uma condição especial para vocês aí, testa lá os 7 dias, vê se faz sentido. Se fizer sentido, né, igual eu falo, continua. Se não fizer, vai lá, cancela, pede o reembolso e tá tudo certo. Beleza? Então 5 minutos, vamos continuar com a ideia dos 60 minutos, que a gente falou de tempo gráfico maior, porque os 5 minutos ficou de lado e já mitigou todas as regiões. Beleza? Bora falar um pouquinho do dólar. Nosso doletinha no semanal. Vamos lá. O dólar no semanal, de cara, a gente consegue entender que nós temos esse ponto aqui como um ponto de possível parada do preço. Inclusive, tem uma linha de Bos dentro dessa região, né? A gente tem uma linha de Bos aqui próximo dessa região. O que a gente consegue entender? O dólar, onde ele está agora, de fato, ele é um ponto de interesse comprador. A gente, inclusive, né, montou posições ali para nossa carteira de longo prazo, nossa carteira aberta aqui do canal. A gente comprou dólar semana passada, saiu o vídeo ontem, sábado, no canal. Depois vai lá e confere, se você estiver gostando da série da carteira CDI, né? Para entender um pouquinho dos nossos argumentos de longo prazo também. De fato, aqui vai ser um ponto de possível parada do preço que a gente pode estar olhando. Um ponto interessante é que o dólar, em tese, ele pode subir até mais ou menos a região de 5.859. 5.859, é mais ou menos por aqui, ó. Por que isso? Porque aqui nós vamos ter uma linha de Bos vendedora, beleza? Então fica atento. 5.859, presta atenção, hoje é domingo. Se o dólar bater 5.859, mais ou menos nessa semana até sexta-feira, vamos entender o que aconteceu com o preço lá. Provavelmente é um ponto de possível parada do preço para compra, para ele começar a fazer alguma correçãozinha ou pelo menos enroscar o preço naquela região. Ficar bem atento a esse ponto para quem está fazendo swing trade no dólar. Beleza? Igual a galera da nossa mentoria, tem pessoas querendo montar posiçõezinhas em swing. Ali em 5.850 é um ponto para a gente desmontar essa posição do nosso swing no dólar. Quando a gente fala do gráfico diário do dólar, de fato a gente vem, né, montando a ideia aqui de topos e fundos descendentes e o movimento vai prevalecer, o movimento vendedor. A partir do movimento vendedor tendo, né, teoricamente, sendo prevalecido, a região de 5.700 redondo é um ponto de possível parada do preço para esse movimento de alta. Então, a gente espera que ele toque, faça um recuo e depois dê continuidade ao movimento. O que isso pode me mostrar? Pode me mostrar que provavelmente, vou cortar um pouquinho e a gente volta, tá? Provavelmente, os 5 minutos, né, quando ele tiver o nosso RSI abaixo de 30, pode ser que ele dê um ponto de compra. O que ele precisa fazer? Presta atenção. Ele precisa ir lá no 5.700, que é o ponto do diário. Vou desenhar para vocês, ó. Ele precisa ir lá no 5.700. Quando ele chegar na região do 5.700, que é a região do diário, quando ele recuar, nós vamos querer o quê? O RSI 5 minutos abaixo de 30. E aí sim nós vamos pensar numa compra para o nosso day trade, beleza? Uma coisa puxa a outra. Os tempos gráficos se conversam, beleza? Voltando um pouquinho para a gente falar um pouquinho dos 60 minutos, o que a gente tem aqui, tá? Só para vocês entenderem, nas nossas regiões dos 60 minutos. Aqui vão ser os pontos que a gente pode levar esse preço até os 5.700 do diário. Nos 60 minutos, a gente consegue entender que esse movimento é o movimento de alta, rompeu o topo, está validando toda essa nossa pernada. Aqui é o que leva do movimento. Como que a gente opera que leva? Precisa ter a manipulação. Então, o primeiro ponto que eu pensaria para day trade no dólar, na ponta da compra, seria na casa de 5.525. Então, 5.525 é um ponto onde eu vou olhar com atenção para o nosso doleta. Beleza? Nós temos aqui duas regiõezinhas de liquidez, 5.604 e 5.573. São pontos dos 5 minutos, que a gente não vai falar deles por agora. Vamos deixar o preço andar. Então, de fato, dentro desse movimento, eu pensaria na compra, quando ele tocasse aqui em 5.525 para levar o preço até a região dos 5.700, beleza? Que é a região do diário. Depois que ele tocar, eu espero cair com o RSI abaixo de 30 no gráfico de 5 minutos. Tudo bem explicado? Esses são os movimentos que eu espero para o dólar. Compra no 5.525, compra depois que ele tocar os 5.700 na ponta da venda aqui. Eu posso até pensar numa venda se eu tiver RSI e MACD concordando, e depois eu penso em mais uma compra na região quando o RSI estiver abaixo de 30. Esse vai ser, teoricamente, o meu cenário para o nosso queridíssimo dólar. Lembrando que isso aqui é o nosso que leva do movimento. Eu preciso que ele toque, faça o rompimento, dê continuidade ao movimento, toque na nossa região do diário, da ponta da venda, faça o preço cair, o preço recuar. Quando o RSI dos 5 minutos e estiver abaixo de 30, eu vou pensar em mais uma compra. Então, esse foi o nosso Ibovespa, o índice futuro e o dólar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o S&P 500. S&P 500 rompeu máxima histórica, né? Estamos lá na nossa máxima histórica. A gente travou o movimento lá da mínima, né? Foi bem bacana. Assiste o vídeo dessa época aí, ó, de abril de
Vai lá, procura os vídeos no canal aí do dia 7 de abril, 8 de abril, o vídeo da abertura pra vocês entenderem a cravada que a gente fez, foi top. O que a gente precisa entender? Fez um rompimento de máximo histórico, então validou toda essa nossa pernada. Mas agora ele pode estar fazendo o quê? Uma base. Essa base pode ser uma reacumulação para continuar subindo ou uma distribuição para cair. Como a gente tem a ideia do MACD mostrando uma possível divergência, a probabilidade maior é que seja uma distribuição para o preço cair. O que a gente consegue olhar? Vamos olhar um ponto interessante aqui? Olha o que a gente tem aqui. Nós temos o índice de medo e ganância. Tem vídeo no canal explicando como que ele funciona. O que a gente tem? A gente tem o índice de medo e ganância em extrema ganância. Significa que as pessoas estão gananciosas com o S&P 500, porque ele rompeu máxima histórica. Olha o que a gente tinha semana passada, 78. Vamos olhar como que funciona isso aqui? Quando a gente coloca a nossa linha do tempo, a gente consegue entender que toda vez que ele está acima de 75, em tese, é um ponto caro e o preço tende a corrigir, beleza? Da mesma forma que quando a gente passa abaixo de 25, em tese nós estamos buscando fundo para o preço subir, beleza? Então ficar atento a esse cenário. Agora nós estamos, né, igual eu mostrei para vocês, em 75. Então, de fato, nós estamos em extrema ganância. Ficar atento a qualquer sinal vendedor para a gente desmontar posições, né? Para entender uma possível correção no S&P 500. E se o S&P 500 corrigir, provavelmente todo o resto do mundo também corrige. E, em tese, o dólar é o oposto. O dólar vai ganhar valor em relação às bolsas mundiais, aos ativos de risco. Então, ficar atento a esse cenário aqui do índice de medo e ganância. Beleza? Voltando para o gráfico, a gente consegue colocar o gráfico de 60 minutos e a gente consegue entender e desenhar tudo bonitinho. A gente consegue entender que esse era o movimento de máxima, fez o rompimento, a gente tem de fato uma base dentro desse cenário, né? Então, de fato, o ponto melhor seria estopar essa região, perder essa mínima, tocar ali, né? Vamos colocar aqui o gráfico dos 60 minutos do S&P com as linhas de Boston para a gente entender. A gente tem agora, de fato, né? Pelo gráfico, né, do ponto de possível parada, seria apenas na casa de 690. Então, 690 vai ser o ponto onde eu pensaria em compra para o nosso queridíssimo S&P 500, próximo dessa região. Então, de fato, para pensar em compra no S&P, eu pensaria apenas dentro desse movimento, desse retângulo amarelo, num primeiro momento, tá? E qualquer movimento também que ele faça voltando próximo dessa região, a gente pode entender também como uma possível defesa do médio, estopando essa regiãozinha aqui, ó, desse equal lows que foi montado. Deixa eu desenhar aqui o vídeo aqui, ó. Estopar esse equal lows que foi montado, para ele vir mitigar até o ponto, né, da nossa região de 690, que vai ser o nosso ponto queridíssimo comprador para o nosso S&P 500. Isso falando de trades mais curtos, né, para a gente olhar. Quando a gente vem para o gráfico diário, de fato a gente montou a nossa base, né, e a gente consegue pensar em qualquer argumento aqui, ó, dentro desse cenário, qualquer movimento de manipulação. Se a gente tiver no gráfico diário, candle fechando acima, lembra do Ibov que a gente olhou? Pausa e volta lá no Ibov para você entender. Se fizer esse movimento, recuar, perder a mínima, provavelmente vai acelerar o gráfico aqui do S&P 500 na ponta da venda pelo gráfico diário. Beleza? Então a gente olhou um pouquinho o cenário de 60 minutos e olhou agora o cenário do diário. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Bitcoin. O Bitcoin, a gente, antes de falar do gráfico, vai olhar também a ideia do Fear and Greed, do índice de medo e ganância. A gente está em 74, não estamos em extrema ganância, estamos apenas gananciosos, não estamos em extrema ganância. Ontem, né, no fechamento de ontem, a gente estava, de fato, em extrema ganância na casa dos 79. Quando que o Bitcoin fica interessante para a gente pensar em venda? Quando ele fica acima de 85. Então, acima de 85, eu começo a desmontar as minhas posições compradas e começo a pensar até em posições shorts. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Então, quando ele passa acima de 80, na região de 85, de fato, ele está procurando um topo para fazer correções. Beleza? Quando ele está abaixo de 20, ele está procurando fundo para fazer movimentos de alta. Beleza? Está buscando fundo para ele dar continuidade ao movimento de alta. Agora, em abril, foi o último movimento. Ficou abaixo de 20 ali, né? A gente estava na região de 74, 75 mil dólares, e aí ele voltou para romper máximo histórico. Então, ficar atento. Provavelmente o Bitcoin, na casa de 85 a 90, eu vou desmontar as minhas posições compradas e vou começar a pensar em posições shorts para o Bitcoin. Isso entendendo o sentimento do mercado, onde não falha. Por quê?
o mercado ele se movimenta através do medo das pessoas e da ganância das pessoas, da euforia das pessoas. Quando as pessoas estão com medo, elas vendem os seus ativos a mercado. Quando elas estão gananciosas, elas compram os seus ativos a mercado. Então, isso é o que faz os stop das pessoas em tese acionarem, né? E fazer o movimento andar, né? Seja no movimento de alta ou no movimento de baixa. Vamos olhar o gráfico agora para a gente entender um pouquinho mais esse cenário. Quando a gente coloca o nosso gráfico diário, a gente consegue entender que nós rompemos máximo histórico uma vez, duas vezes, e de fato agora nós estamos rompendo mais uma vez. A gente consegue entender que isso aqui é um movimento de uma base e mais uma vez ficar atento a esse cenário. Ainda tem espaço para subir, porque a gente está em 74 e o ideal é 85. Então, quando o Fear and Greed bater 85, eu vou olhar o gráfico do Bitcoin e vou pensar em algum argumento vendedor. Enquanto isso, não tem venda para o Bitcoin. Está em máximo histórico, a gente não vai entrar na frente do trem. Beleza? O que a gente consegue pensar? A gente consegue pensar na ponta da compra. Porque se ele está em máximo histórico, ele está fazendo rompimento de topo. Se ele fez rompimento de topo, eu posso esperar os recursos para poder comprar. Como eu estou olhando o gráfico diário, e eu não faço day trade no Bitcoin, né? Qual que seria a ideia? Mas tem a regrinha do RSI no canal. Digita aí IFR, RSI, que vocês vão entender a regrinha aí no nosso canal do YouTube, tem vídeo falando. Se você quiser também, entra na nossa mentoria, testa os 7 dias, também vai ter essa aula lá, para vocês aprenderem lá de uma forma melhor, né? Mais fácil explicada. A cada aula da mentoria tem 1h30, 2 horas, 2h30 cada aula, então você pode conversar. Então, de fato, fica mais fácil para entender, né? Então, entra lá, testa os 7 dias, vê se faz sentido. Se não fizer sentido, você cancela. Se fizer, você continua com a gente, beleza? O que a gente consegue pensar? Apenas na ponta da compra. Eu só quero comprar Bitcoin. Lembra, eu só quero vender quando ele tocar, quando o Fear and Greed tiver 85. Antes disso, não vou procurar por venda. Se ele cair, vai cair sem mim. Combinado? O que eu posso olhar? Eu posso olhar o RSI, colocar o gráfico de 60 minutos, porque quando o RSI ficar abaixo de 30, em tese, ele vai procurar um fundo em relação a todo esse movimento. Beleza? Então, o que eu consigo olhar? O meu RSI Levels. Então, eu consigo olhar o meu RSI Levels e entender que o Bitcoin, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né? O ponto mais interessante que vai ter para o Bitcoin vai ser na casa de 115 mil pontos. Mas não significa que vai ser 115 mil dólares, desculpa, né? Não significa que vai ser 115 mil dólares hoje, porque o preço se movimenta. Se o preço continuar subindo, provavelmente o RSI Levels vai subir. Se o preço começar a cair agora, provavelmente vai cair. Então, o ideal é que você tenha a ferramenta do RSI Levels. Tem vídeo no canal explicando também como utiliza a ferramenta do RSI Levels aqui no canal, gratuito para vocês. Tudo que eu falo aqui, tem vídeo no canal explicando, tem vídeo da área explicando. Você não precisa entrar na mentoria. Você só precisa entrar na mentoria se você quiser ter um contato mais direto, né? Se você quiser facilidade, se você quiser entender um pouco mais do nosso modelo. Mas no YouTube tem tudo aí, 0,800 para vocês. Então, de fato, o RSI Levels seria o ponto para a gente olhar no Bitcoin. Quando ele ficar abaixo de 60, quando ele ficar abaixo de 30 no gráfico de 60 minutos, vai ser o ponto mais interessante por conta. Depois que tocar abaixo de 30 nos 60 minutos, o segundo ponto vai ser o 240 minutos. Quando 240 minutos estiver abaixo de 30, nós vamos pensar a favor do movimento comprador. Não tem POI para a gente olhar, né? Lembra, ó, tocou, subiu, tocou, subiu, tocou, subiu. Beleza? Então, quando dos 60 minutos estiver abaixo de 30, vai ser o ponto para a gente pensar em compra. E quando estiver abaixo de 30, no 240, também vai ser mais um ponto de compra. Combinado? Se você chegou até o final do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, deixa um comentário falando se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda da minha opinião. E lembrando que sempre tudo que eu falo aqui é a minha opinião, beleza? Simplesmente como eu entendo os conceitos de oferta e demanda para o gráfico. Estude, aprenda e veja se o que eu falei aqui faz sentido para você ou não faz sentido para você. Tamo junto, boa semana para vocês, bons trades, bons gains, usem stop, não façam preço médio e é nóis. Um beijo, um abraço e fui!